E uma coisa que no vídeo ficou muito clara, e que eu já vi de outros magistrados, por exemplo, magistrados professores que já me comentaram, é o seguinte: às vezes as causas são tão repetitivas, o direito, que o que é que a equipe técnica do órgão jurisdicional faz? Eu vou analisar os fatos e vou tentar encaixar esses fatos em algum dos debates que eu já tenho, porque eu pego aquela sentença, a fundamentação pronta, readequo e cumpro a meta do CNJ, né? Então, se o seu fato... Veja, você diz, Alan, mas o fato da minha causa era diferente daquele. Mas se você não expôs direito, ele vai encaixar em algum processo já decidido, porque a fundamentação está pronta. E aí, algum aspecto que poderia diferenciar que passa despercebido. Então, eu queria saber aqui de Neto, de Kate, como é que vocês fazem essa parte dos fatos? Assim, no trabalho de vocês, como é que vocês gostam de trabalhar os fatos, de construir a parte fática da petição? Tem um brocardo no latim, que eu não vou falar no latim, primeiro, que eu não sei latim, segundo, que ninguém sabe, então é os fatos que eu lhe darei o direito, né? Isso é um brocardo jurídico clássico, e, de fato, é o principal na sua petição inicial. Não que você tenha que desmerecer os fundamentos jurídicos, muito pelo contrário. Você tem que detalhar, inclusive, quando for algo que realmente mereça uma atenção especial, se dedique bastante aos fundamentos jurídicos. Mas o que realmente vai distinguir aí, como a Alan também falou, a fundamentação que já está pronta do magistrado, daquela que você hoje apresenta para ele, são os fatos. E a clareza dos fatos. E aí, eu gosto muito da ideia que Ibanez passou no vídeo, de que você traga uma petição enxuta. Ah, mas é porque eu aprendi que na minha prova lá do curso de Direito, quanto mais eu escrevia, mais ponto eu ganhava. Parabéns, você acabou de se formar, agora na advocacia não é assim, tá? Não é porque eu tenho 60 páginas que eu vou ganhar do advogado que colocou 10 páginas. Porque muitas vezes, quando eu tenho 60 páginas, eu perco, por exemplo, a atenção do meu leitor, que nesse caso é o magistrado, nesse caso é o assessor do magistrado, é a equipe que está lá acompanhando aquele processo. Então, falem o que for suficiente. Ah, mas eu preciso de 50 páginas porque é realmente um caso complexo, que demanda todo esse cuidado e atenção de esmiuçar diversas situações, nuances, possibilidades, variações de teses, decisões novas. Beleza, é plenamente possível. Eu já atuei com peças enormes, mas excepcionalmente. Não vai ser a regra. A regra é você ter uma petição inicial enxuta, tá? Mas que você cumpra o roteirozinho. Pessoal, o CPC, eu costumo dizer que ele é uma mãe de braços abertos esperando você, tá? Por que eu digo isso? Porque o CPC ele foi elaborado, encabeçado e pensado, em sua maioria, por advogados. A constituição da comissão de juristas que pensou e elaborou o CPC, a maior parte eram advogados ou profissionais de outras carreiras jurídicas oriundos da advocacia. Então, tem muito do que a advocacia esperava e pretendia no CPC. Novo nem tanto mais, mas ainda novo em relação, né, a outras leis que nós temos no país. Então, o artigo 319 é um roteiro. Pega o artigo 19 e faz sua petição com base nele, que a chance de você evitar um equívoco é enorme. Você vai, muito dificilmente, você vai cometer um erro técnico, digamos assim, se você seguir esse roteiro do artigo 319, e como o Alan muito bem colocou, a clareza na sua exposição. Aí eu vou pontuar um pouco mais na frente como eu acho que essa clareza pode ser traduzida na petição inicial, mas acho que para introduzir aí a discussão sobre como melhorar a petição inicial, seria isso. Eu vou fazer, já explorando um pouquinho o que Netinho estava falando sobre clareza e objetividade, que também foram os pontos mais retratados também por Alan, né? Mas eu vou fazer primeiro um esclarecimento inicial do que seria objetividade, que a gente fala muito que a peça tem que ser objetiva, mas o que seria objetividade? É você escrever um texto pequeno? Não, gente, claro, objetividade não é isso. Objetividade ele está ligada a como aqueles fatos e aquele direito ele é apresentado da forma mais explícita possível. Então, aqui, a gente tentar, de uma forma clara, utilizando uma linguagem acessível, sem aquele também juridiquês, porque objetividade e clareza, eles são muito interrelacionados, né?
E a gente tentar apresentar esses fatos e esses fundamentos da melhor forma possível para que aquele ao qual a peça se destina, que é o julgador necessariamente, e o tribunal, ele possa compreender tudo da melhor forma possível e aplicar o direito que o caso requer. Então, aqui é até interessante que existe um projeto lá no TJ de São Paulo que ele falava peça 10, sentença 10, que é bem interessante, que ele dizia que a peça tem que ter até 10 laudas e, consequentemente, a sentença também teria que ter 10 laudas. Existem muitas críticas com relação a isso, né? Porque cada caso é um caso e a gente, como o Netinho falou, tem casos bem complexos, principalmente a gente que trabalha em direito digital, assim, a gente precisa também ter uma parte muito grande para explicar aos juízes o que a gente está falando quando a gente fala de tecnologia, blockchain, quando a gente fala, assim, crimes cibernéticos também, enfim, tem essas especificidades, então a gente tem que ter uma elaboração da peça que tem que ser mais consistente e lenta. No entanto, a ideia é que aquele leitor, o julgador, ele não se canse demais no decorrer da leitura de sua peça, e pontos relevantes, essenciais para garantir o seu direito, passem despercebidos. Então, a ideia é que isso fique bem claro para vocês e que esse exercício de ser objetivo, claro e sucinto não é fácil, então requer muita prática. Essa redação jurídica não é algo construído, tipo assim, ai meu Deus, na primeira peça já vai ser a melhor peça do mundo. Não. Às vezes, ser mais sucinto é muito mais difícil do que ser prolixo. Eu aprendi isso porque eu costumava ter essa não qualidade, né? E a clareza, a gente fala muito do bom uso da língua portuguesa também, né? Que a gente vê alguns descuidos que fazem até com que a gente não compreenda bem, né? Aquela peça. E também essa questão de utilização de termos rebuscados e aqueles juridiquês. Algumas expressões jurídicas que não precisariam estar ali, como se quisesse dizer ao juiz que você sabe muito alguma coisa. Então, assim, tentar ser claro, tentar utilizar parágrafos curtos para que aquelas ideias sejam bem demonstradas àquele que o lê. Então, para esses 2 pontos específicos, essas são minhas dicas iniciais. Pessoal, eu acho bacana o que a gente falou, que é um exercício também de humildade, né? Muitas vezes você, eu estudei 5 anos do curso, então agora eu vou mostrar todo o meu juridiquês na petição aqui para o juiz ver que eu sei direito também. Não é só ele que sabe, não. Pessoal, não é assim que funciona, tá? Realmente é um exercício de humildade também. Você saber que você não está escrevendo para mostrar conhecimento para ninguém. Pelo contrário, sua redação tem que ser de uma forma que qualquer pessoa consiga ler e a leia com tranquilidade e facilidade. Como até uma coisa que o doutor Ibanez falou no vídeo dele, foi que o magistrado ele não só tem aquele processo para ler, não. E aí, se você tiver uma leitura dinâmica, caramba, isso aconteceu comigo já, inclusive peças de outros colegas, que eu estava ali a apresentar uma contestação, e eu me envolvi lendo a peça porque havia, de fato, uma concatenação bacana de ideias, e o fato trazia uma relação com o pedido dele, e conectava ali com o jurídico, e você vai se mergulhando naquela petição, e vai começando a gostar da leitura. Se você conseguir criar uma redação, uma técnica de escrita, que faça com que o profissional consiga mergulhar na leitura da sua peça, é muito mais importante você contar uma história, então, do que fazer uma peça que parece um tratado de direito.